Bom dia, pessoal. Eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E hoje, segunda-feira, mais uma semana se iniciando com fé em Deus. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o branco na memória que assombra a vida de várias pessoas. Quem nunca passou por uma situação em que deu branco, ele chega sem avisar, na hora da prova, na entrevista de emprego, nos momentos mais decisivos da vida, surge o apagão mental, que abre as portas da insegurança e escancara o constrangimento. O branco na memória é um mecanismo de defesa do nosso organismo. É uma reação eficiente, embora muitas vezes constrangedora, desencadeada contra estados mentais negativos que nos pressionam. É a maneira que o nosso organismo utiliza para dizer que tem alguma coisa errada acontecendo conosco. Imagine que você tenha sido convidado a falar em público, mas não mostre muita intimidade com a oratória e isso deixa estressado. Então, o sistema nervoso, tão sensível a alterações emocionais, escolherá então provocar uma crise de esquecimento, justamente na hora de você falar, mesmo que aquele não seja o melhor momento para isso acontecer. O branco na memória também pode estar nos alertando contra maus hábitos como o uso de álcool, drogas, a falta de atividade física, a falta de sono, o cansaço físico ou mental, a falta de uma boa alimentação e de digestão de água, a baixa autoestima com relação à memória, isto é, a falta de confiança na própria memória também pode agravar o fenômeno. O excesso de informações. O mundo ele está radicalmente mudado, principalmente nesse tempo de pandemia, e especialmente para quem nasceu em meados do século XX. O volume de informações que essas pessoas recebiam em sua juventude aumentou absurdamente de lá para cá e continuará aumentando no futuro. Mas de que maneira isso pode afetar o modo como você usa a sua memória? Será que a memória é suficiente para guardar tanta informação? Sim, é, mas é preciso você selecionar o que é importante e usar a memória com inteligência. Caso contrário, você ficará muito desgastado mentalmente. Você já deve ter experimentado aquela sensação de cansaço mental, devido à qual se recusa a pensar em alguma coisa ou a tentar lembrar algo que lhe foge da mente, não é mesmo? Como você reage a isso? Então, uma das maiores dificuldades das pessoas, de uma memória cansada, é que pode se transformar em uma memória preguiçosa, de zona de conforto que o nosso cérebro encontra para economizar energia. Então, evidentemente, essa suposta economia que leva o indivíduo a não se empenhar totalmente na realização de uma tarefa provocará prejuízos em relação ao que deve ser memorizado. Uma das consequências da preguiça mental é provocar o desinteresse e, fatalmente, algum tipo de esquecimento. Além do que ela é muito democrática, ela assola crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, todas as pessoas. Para abordarmos tudo aqui hoje nesse vídeo, mas neste momento irei falar para vocês os estados negativos que prejudicam a memória. Existem, diversos fatores voluntários ou involuntários que inibem o bom desempenho da memória. Por exemplo, muitas vítimas de sequestro relâmpago narraram que diante da caixa eletrônica e com um revólver apontado para o peito, não conseguiram lembrar de um simples número de senha do seu cartão de banco. Alguns alunos também entregam a prova em branco depois de ficar horas brigando com a memória, sem conseguir lembrar do que estudaram. O motivo, a ansiedade. Então, um candidato à vaga de emprego também pode esquecer de dizer coisas importantes na sua entrevista, porque sua mente ficou paralisada pelo medo no momento da entrevista. Esse e outros estados mentais negativos estão intimamente ligados ao desastre que acontece em nossas vidas em razão dos esquecimentos. Então, uma delas é a má vontade. Quando fazemos uma determinada atividade com má vontade, vivenciamos uma das piores experiências pela qual uma pessoa pode passar. Só para ter ideia, muitas vezes é a má vontade que ajuda a explicar por que um estudante não consegue memorizar uma única linha do livro que está lendo. É a má vontade que prejudica a concentração de um colaborador durante a execução de uma tarefa na empresa. É a má vontade no trabalho que pode provocar verdadeiras tragédias no ambiente profissional.
O estresse é outro grande inimigo da memória. Você se recorda de algum momento em que tentou ler um texto, mas infelizmente estava estressado ou com a cabeça quente ou com a cabeça doendo? Provavelmente você se lembra desse momento, mas com certeza não lembra coisa alguma do texto que leu. Quando você está estressado, acaba inibindo todos os mecanismos da memorização. Se você não estiver legal, tranquilo, elas provavelmente vão lhe tirar a memória também. A depressão, a incapacidade de conseguir controlar os estados mentais negativos faz com que a pessoa experimente dificuldades, sobretudo no campo da memorização. Um exemplo é a depressão. A depressão é um estado de tristeza profundo que muitas vezes impede a memória de funcionar bem. Então, a pessoa depressiva é também desinteressada, pois ela reforça os seus insucessos passados, não tendo estímulos para seguir adiante. E isso faz com que às vezes ela tenha o famoso branco. E temos a ansiedade. A ansiedade é outro distúrbio que pode ter origem no fato de não conseguir memorizar informações simples, como nomes, fisionomias, números, senhas, tarefas, compromissos, recado, texto, dentre outras inúmeras situações do nosso dia a dia. O fato é que se você não conseguir memorizar o que entende ser necessário, inevitavelmente vai sair prejudicado e acometido pela ansiedade. Má vontade, estresse, depressão e ansiedade são os principais estados que inibem o bom desempenho da memória. A lista ainda pode ser engrossada pelo medo, raiva, desinteresse, preguiça, ressaca, cansaço físico. Todos eles representam nossas reações aos desafios que temos que enfrentar e todos, sem exceção, nos desconectam da nossa própria memória. O organismo do ser humano, perfeito e eficiente, encontrou uma forma muito original de chamar a atenção para esses problemas de alguma maneira corrigi-los. Então acontece que a solução encontrada pelo nosso organismo pode agravar ainda mais um quadro de esquecimento. Trata-se do famoso e temido branco na memória. Esquecer uma data, um compromisso, um recado ou uma tarefa, por mais simples que seja, pode acarretar sérios prejuízos que poderiam ser evitados se as pessoas soubessem lidar com alguns problemas básicos que minam o desempenho da memória. Todos os dias, pessoas de todas as idades procuram psicólogos preocupados com a quantidade de esquecimentos que experimentam. São jovens, adultos e idosos que reclamam da falta de memória para registrar tudo o que a sociedade moderna lhes exige. A vida na era da informação exige mais do que simples atos de esperar passivamente as coisas serem registradas e depois recuperadas da memória. O mundo moderno, ele pede o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e memorização que nos ajude a separar o que é apenas lixo informacional daquilo que realmente é necessário. Em outras palavras, separar o conhecimento essencial que auxilia, que faz a ponte para um futuro de sucesso, da montanha de informação trivial que apenas mina o tempo e confunde a memória das pessoas é essencial. Diariamente, em função dos compromissos assumidos, pode se manifestar na forma de desatenção e esquecimentos, ou famoso branco. Normalmente, os efeitos negativos causados por esses males nos afetam em 3 aspectos distintos: o financeiro, o temporal e o moral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já parou para pensar por que você esquece a chave? Por que você esquece datas comemorativas dos seus familiares, dos seus filhos? Por que você é uma pessoa tão esquecida? Então é o momento de você parar para pensar, refletir se realmente você não está sobrecarregado ou com alguma dessas coisas que eu citei aqui logo no início do vídeo, que faz com que você tenha o famoso branco. Então espero ter ajudado vocês. Hoje eu trouxe esses pontos, mas se você quiser que eu fale mais sobre esse tema, você pode fazer um comentário aqui no vídeo, ou você pode mandar mensagem aí no direct do Instagram. Meu Instagram é Tainara Psicopedagoga, minha página no Facebook, me siga também, é Tainara Psicopedagoga, e meu WhatsApp, o número também se encontra aí nas informações do YouTube. Você pode também mandar uma mensagem que eu estarei respondendo vocês. Espero ter ajudado, que você possa ter hábitos melhores da memorização, possa ser uma pessoa que desenvolva uma memória
bem melhor daqui para frente. E um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Não esqueça de dar seu like nos vídeos. Beijos!